Olá, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja muito bem, tirando esse calor. Mas hoje a gente inicia aqui o nosso devocional forte, nesse ano de 2026, 1º de janeiro de 2026. A gente vai iniciar a primeiro devocional aqui da primeira parte, que é forte em Deus. E o tema nosso aqui é tudo bem ser forte. Deus é forte e quer que sejamos fortes. Essa palavra encontra lá em Efésios 6:10, que quer nos dizer assim: no demais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, onde que nós devemos ser fortalecidos? No Senhor e na força do poder dele. Então, tudo bem ser forte, se nós estivermos sendo fortalecidas no Senhor e na força do poder dele. Ao começarmos essa jornada de fortalecimento, vamos primeiro estabelecer algo em nosso coração. Ser forte não é errado. Com frequência, as mulheres cristãs estão mais associadas à fraqueza do que à força. Às vezes, na religião, somos ensinados a esconder em vez de se erguer. É verdade que somos chamadas a ser mansas, mas não fracas. Existe uma diferença de você ser mansa e de você ser fraca, tá? Mansidão é mais bem definida como força sob controle. Então, quem é manso, ele tem a força sob controle. Ele tem um domínio próprio ali. Ele consegue saber e medir a hora que ele precisa ser forte. Então, a mansidão é a força sob controle. O Senhor, ele nos chama para ser mansa, mas não fracas. Então, tudo bem ser forte. Tanto Moisés quanto Jesus eram mansos, mas não eram fracos. Moisés, Jesus, eles eram mansos, agora não eram fracos. Os mansos sabem que sua força vem de Deus. Esther era mansa, mas não era fraca. Os mansos também são humildes, porque entendem que a sua força vem de um poder superior. Os mansos sabem como e quando lutar, mas eles não ficam procurando briga. Então, uma pessoa, quando ela é mansa, ela tem a força sob controle. Então, ela tem um controle em suas mãos. Ela não fica procurando briga. Ela tem o autocontrole, ela tem o domínio próprio. A força, por quê? Porque a força, ela é uma espada de 2 gumes, que ela pode ser usada como arma de destruição ou meio de libertação. Nossa vida requer força. Nesta vida requer força. E quanto mais vivermos, mais difícil a vida tende a ficar. Viver piedosamente em uma cultura ímpia exigirá muito mais força do que você ou eu conseguimos unir por nossa própria conta. Não é fácil, irmãos, termos uma vida mansa, uma vida dependente do Senhor, num sistema que nós estamos vivendo hoje, onde impera a injustiça, a ingratidão, a violência. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa ser cada dia mais forte, porque senão a gente não consegue viver, mas se a gente ficar com os nossos olhos focados nas coisas aqui de baixo, a gente vai enfraquecendo dia após dia. A gente tem que ser fortalecida no Senhor, a gente tem que sempre estar olhando para o alto, para o alvo, porque hoje já está difícil e a tendência, a gente sabe, cada dia piorar mais. Felizmente não estamos por nossa conta. Só que se nós formos
agir com a nossa força, vai dar ruim. Mas nós não estamos por nossa conta aqui. Lembra-se que um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus? Então nós não somos mais, nós não estamos por nossa conta aqui. Nós estamos aqui dependendo do Espírito Santo, que tem nos guiado dia após dia. Vamos examinar os versículos de Efésios a seguir, que descreve por que cada um de nós deve abraçar o desafio de ser forte. Por que você tem que ser forte? Vamos ver aqui. Após descrever como interagirmos nos relacionamentos, Paulo começa Efésios 6:10 com: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você já tinha reparado isso? Que depois de Paulo vir ali com uma série, deixa eu procurar aqui, com uma série de versículos ali falando, olha, filhos, sejam obedientes a vossos pais, honra a tua mãe. Então, ele vem falando de relacionamento. Aí no 10, do 1 ao 9, ele vem falando de relacionamento, servos, senhores com seus servos, irmãos com irmãos, pais com filhos, filhos com os pais. Então, do 1 ao 9, ele vem falando de relacionamento. E no 10, ele fala, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Os relacionamentos demandam força. Se a gente não estiver com a força do Senhor na nossa vida, a gente não consegue, irmãos, manter um bom relacionamento com ninguém. Nem com os nossos filhos, nem com os nossos cônjuges, nem com os nossos pais, nem com ninguém. Porque exige uma certa força para que a gente possa manter um relacionamento. Mas sempre que eu tento amar ou ao mesmo gostar de alguém com minhas próprias forças, estou fadado ao fracasso. Temos uma capacidade humana muito limitada para o tipo de força de que precisamos todos os dias. Por isso que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Que não tem problema se você ser forte, desde que a sua força venha do Senhor, não que você seja força, do seu braço. Porque nós temos uma capacidade humana muito limitada para o tipo de força que eu e você precisa todos os dias para mantermos os nossos relacionamentos. E é por isso que temos que aproveitar esta força que eu e você encontra no Senhor. Uma outra versão mais simples diz: Deus é forte e quer que sejamos fortes, que é a Bíblia, a mensagem. Deus sabe que não somos fortes, então Ele nos faz forte. Davi aproveitou essa força de quando ele era um pastor adorador. Nosso Deus é todo poderoso para nos fazer poderosas. Nosso Pai é onipotente para dar para nós suas filhas. Deus tem um plano para a sua vida e o diabo tem uma cilada. Olha a diferença, Deus tem um plano e a palavra diz que os planos do Senhor são de bênção, são de paz e não de mal. Já o diabo, ele tem o que preparado para mim e para você todos os dias? Uma cilada. A cilada dele consiste em tirá-lo do plano de Deus. Devo alertá-la de que o diabo não lutará de modo limpo. Então, qual que é o plano do diabo? Tirar a gente do plano de Deus. E o que ele faz para mim, para você? Todo dia ele prepara, assim que a gente acorda, ele fala, elas acordaram. Então, vamos lá, vamos preparar a cilada. Então, ele já tem um plano arquitetado para me fazer e te fazer sair do plano da vontade do Senhor. Então, ele não desiste e ele não vai jogar limpo. Porque ele tem um plano para mim, para você. Ele tem uma cilada armada. E qual que é o plano dele? Tirar a gente da vontade do Senhor. No momento em que nos tornamos filhas de Deus, somos marcados pelo Espírito Santo e somos notados pelo inimigo. Antes do seu renascimento, você era escrava do inimigo. Agora é um alvo dele.
Antes de nós aceitarmos a Cristo, a gente estava jogando no mesmo time, né? Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos vivendo na escuridão. Nós éramos do império das trevas. Porém, no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós renascemos em Cristo, nós nos tornamos inimigos de Satanás. Mas, uma vez que sejamos familiarizados com a nossa verdadeira fonte de força, é hora de revestirmos a armadura. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, que se encontra lá no livro de Efésios. E eu peço para você ler o livro de Efésios aí, capítulo 6, que fala, né, da armadura de Deus. Então, do 1 ao 9, ali Paulo está falando sobre o relacionamento, para que a gente possa ter um bom relacionamento, tanto com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com Deus. A gente precisa o quê? Ser fortalecido. E onde nós vamos arrumar essa força? No Senhor, na força do poder dele. E da parte de baixo, ele fala como que a gente vai conseguir se revestir desse poder. E como que a gente vai conseguir? Vestindo a armadura de Deus. Então, quando eu me revisto da armadura de Deus, eu estou me revestindo do poder de Deus. E aí eu vou conseguir o quê? Como diz o 11 aqui, ó. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Então, quando eu me visto da armadura, eu vou ficar firme contra as ciladas do diabo, contra a minha vida. Então, meninas, tudo bem ser forte, tá? Você consegue ser forte se revestindo da armadura do Senhor. Você consegue ser forte na força do poder de Deus. É aí que nós somos fortes. Nós temos um Deus que é onipotente, ele tem todo o poder e ele tem o maior prazer de dividir isso comigo e com você. Ele não quer filhos que tenham medo, ele não quer filhos que se escondam, ele quer filhos mansos, porém não fracos. Então você pode ser mansa, você deve ser mansa, mas você não deve ser fraca. Porque quando você se achar que você está fraca, você tem o poder do Senhor para você se tornar forte. Você não pode se esconder. Você precisa o quê? Se revestir do poder de Deus, para que você possa estar firmes contra as ciladas de Satanás. Nós vamos entrando 1º de janeiro. Você acha que Satanás tirou férias, vai voltar só dia 4, dia 6? Nada, ele já quer destruir a gente hoje mesmo. Ele já quer acabar com nossa raça hoje mesmo. Ele já quer destruir os nossos planos, ele já quer nos frustrar, hoje mesmo. Então, o Senhor, ele quer que eu e você seja o quê? Fortalecidas na força do poder dele, para que a gente possa o quê? Resistir às ciladas de Satanás. Para quando ele vir por um lado, a gente já está preparado e ele vai ter que fugir. Então, você não é uma coitadinha, você não é a bichinho de Jacó, você não é, tá? Você é filha de Deus. Você é uma mulher poderosa, porque é filha de um Deus poderoso. Então, o mesmo Deus que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, ele é seu pai. E ele quer compartilhar coisas com você. Mas para isso é preciso que você tenha o quê? Mudança da mente, que nós já não podemos esquecer. Você tem que mudar a tua mente, a forma que você se vê, porque você é filha. Filha amada, filha querida, filha que Deus cuida, como a menina dos olhos dele. Então, você não é uma coitadinha. Você precisa ser mansa, mas você não é fraca. Porque ainda se hoje, não, pastora, mas eu sou fraca. Então hoje, a palavra diz para você assim, que quando eu sou fraco,
Aí que eu estou forte. Porque se você é fraca em você mesmo, que isso nós somos, mas no Senhor nós podemos ser fortes. É na força do poder dele que vai me tornar forte, vai te tornar forte, para que nós possamos resistir ao dia mal, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas de Satanás, para que a gente possa manter um bom relacionamento com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos líderes, com os nossos empregados, enfim, com todos ao nosso redor. Nós precisamos dessa força que se encontra no Senhor. E para isso é preciso o quê? Nos revestirmos da armadura de Deus. Ela coloca aqui uma pequena oraçãozinha que diz assim: querido Pai Celeste, sou grato a Ti por seres fortes e por me querer fazer forte também. Eu vestirei a Tua armadura para permanecer firme nos Teus planos. Eu sou forte porque Deus é a minha fonte de força. Amém? Então, guarda essas palavras no teu coração. Você é forte porque Deus é a sua fonte de força. Se revista nele. Se revista com toda a armadura de Deus para que você possa permanecer firme contra as ciladas de Satanás. Amém, meninas? Deus abençoe. Um ótimo início de ano de 2026 para você e até amanhã em nome de Jesus.